Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos começar a aula de hoje falando por sistema linear. Nós vamos separar essa aula em várias partes. Vamos chegar nessa primeira etapa aqui só até classificação de sistemas. Depois a gente vai para algumas técnicas de resolução, passando por uma eliminação de Gauss, o método de Cramer e tal. E depois a gente volta para a classificação e resolvemos alguns exemplos dessas questões de classificação. Então, nós vamos separar em três partes. Provavelmente. Vou desligar minha câmera. Bom, vamos começar. Então, primeiro, o que é um sistema linear? Primeiro, antes de falar do sistema, a gente começa com uma equação. O que é uma equação linear? Uma equação linear nada mais é do que uma equação, ou seja, tem que ter uma igualdade, por isso equação, onde eu tenho incógnitas, x1, x2, xn, e coeficientes numéricos, que é o A1, A2, A3, que são os nossos coeficientes, chamados coeficientes. São números reais e esse B1 que é o nosso termo independente. Eles são colocados, então isso é uma equação. Quando eu falo sistemas de equações, é quando eu tenho mais de uma equação. Eu tenho várias equações com várias incógnitas, tá? E a gente tem que, por exemplo, vamos colocar aqui. Isso aqui é um sistema, onde que eu tenho, então, várias equações, ó, equação, porque é tudo uma igualdade, várias equações, várias incógnitas, que é x1, x2, xn, coeficientes dessas incógnitas, que é o A1, A12, A1n, A21, A22, esses são os números que estão com essas incógnitas, e os termos independentes, tá? E a ideia sempre o que é resolver um sistema de equação? Resolver um sistema de equação, que é encontrar a solução desse sistema, é a gente encontrar quais são os valores de x1, os valores numéricos de x1, x2, xn, de tal forma que torne essas equações verdadeiras. O que significa isso? Ó, se eu colocar assim, a solução de sistema de equações lineares. Colocando assim, eu tenho essa equação, essa equação. É um sistema que eu tenho duas incógnitas e duas equações. A dupla 3 e 4, ou seja, x igual a 3 e y igual a 4, é a solução? Então, o que é uma solução? É quando eu coloco esse resultado no lugar das minhas incógnitas e torno a equação verdadeira. O que significa isso? Que se eu pegar o 3 substituir no lugar, substituir pelo x. Então ficaria x que é 3 mais o y que é 4. O resultado vai dar 7. Ó, tornou a equação verdadeira. Ó, tornou a equação verdadeira. 3 mais 4 é 7, que aqui era 7. Aqui, mas isso tem que valer para as duas, só para uma não quer dizer nada. X que é 3 menos o y que é 4. 3 menos 4 menos 1. Ó, tornou a equação verdadeira. Então, quando os resultados tornam a equação verdadeira, significa que ela é solução. Ó, por exemplo, aqui, esse sistema. X menos y mais e igual a 2. E 2y menos e, ou seja, tenho duas equações e três incógnitas. Incógnita x, incógnita y, incógnita z. Aí assim a letra A tripla, 0, 2, 4. É a solução do sistema? Vamos considerar então x, sendo aqui o resultado do primeiro. O terceiro, o z. E o segundo, o y. Ou seja, para isso aqui ser solução, ao substituir o x, y e z por 0, 2 e 4 respectivamente, a igualdade tem que tornar verdadeira. E essa igualdade tem que ser para todas as equações lá do sistema.
Então, se eu pegar x menos 2y mais 2z, eu vou substituir. Então, o x que vale zero, menos o y, que é 2, que é o que a gente está testando, mais o z, que é 4. Zero menos 2 mais 4, 2. Ó. Tornou o sistema, a equação aqui verdadeira. Mas não é só para aqui, eu tenho que ver para o outro também. A outra equação. Então, vai ficar 2 vezes o y, que é 2, menos o z, que é 4, que vai dar zero. Ou seja, tornou as duas verdadeiras. Isso daqui tornou as duas equações, esses resultados para x, y e z, tornou as duas equações verdadeiras. Logo, então, esse valor é solução desse sistema. Vamos pegar agora. Mas será que essa tripla aqui também é x, y, z? Vamos ver. Substitui o x por 1, o y por 1 e o z por 2, que vai dar 2. Ó, nessa primeira etapa, tornou-se verdadeira. Vamos verificar para outra. Tem que valer para todas as equações. 2 vezes 1 é o y menos 2. Zero. Também tornou a equação verdadeira. O que significa isso? Que ao substituir esses valores no lugar do x, y e z, respectivamente, torna-se as equações verdadeiras. Logo, é solução do sistema. E essa daqui? Será que é? Então vamos pegar 1 x, y, z, vai ficar 1 menos 4 mais 1. Vai dar menos, ó, aqui já deu diferente. Se deu diferente, então quer dizer que não é igual. Se não é igual, então já está dizendo que não é solução do sistema. Não precisaria nem testar no outro. Se o outro dando ou não dando igual, já para a gente não faz diferença. Tá? Então, é assim, para ser solução, ao substituir os valores x, y, z, o resultado tem que se tornar a equação verdadeira. E quando a gente trabalha com solução de sistema, vocês viram que esse sistema ele pode ter uma única solução, que é o caso desse de cima. Ele pode ter infinitas soluções. No caso, se eu estou falando de sistema linear, ou ele tem uma única solução, ou infinitas, ou nenhuma. Não tem como ele ter exatamente duas, tá? Então, isso seria chamada classificação do sistema. Mas só antes disso, uma coisa que a gente sempre vai trabalhar também é um negócio chamado sistema linear homogêneo. O que que é isso? É um sistema cujos termos independentes, que é o B1, B2, B3, são iguais a zero. E agora sim, então, a classificação do sistema. A gente tem três possibilidades. Uma possibilidade é que existe uma única solução, que é essa primeiro exemplo. Uma segunda possibilidade é que existe uma que existem infinitas soluções, mas independente nesses dois casos, existe solução, tá? Então a gente tem um sistema que ele existe solução, que ele é possível. E esse existir solução pode ser determinado, ou seja, uma única solução, que é esse primeiro caso aqui, uma única solução, ou ele pode ser indeterminado, ou seja, que existem infinitas soluções, que é esse caso, vamos colocar aqui só na equação. Então, essa equação aqui, esse sistema, ele é determinado porque tem uma única solução. Esse sistema aqui, ele é indeterminado porque ele tem infinitas soluções. E ainda pode existir uma que não há solução. Mas vamos entender um pouquinho melhor como que funciona isso. Bom, o que que é então um sistema ele ter solução? O ele ter solução significa que ele é possível, mas pode ter única ou infinitas. O que significa isso? Vamos dar um exemplo. Vamos colocar sistema possível determinado, SPD. Vamos imaginar assim, um exemplo bem simples. O que que é um sistema possível determinado? Vamos pegar assim, eu tenho essa equaçãozinha aqui. 2x mais 4 igual a 2. Resolvendo ela, vou passar o 4 para o outro lado, então vai ficar menos 8 para os dois dividindo. Então, vou ter que x é 1. Ou seja, a solução do sistema x é igual a 1.
Então vocês viram? Isso é ter solução sistema. Eu encontro o valor, eu consigo encontrar o valor numérico. Agora, o que seria o sistema possível indeterminado? Ou seja, tem solução, mas é infinitas. O que significa isso? Vamos pegar esse daqui, que é o SPI. 2x mais 4 igual a 2x mais 4. Ah, passo para cá, 4 para lá, então vai ficar 2x menos 2x é 0x, 4 menos 4, 0. Aí eu pergunto então para vocês, qual o valor de x? Ó, eu poderia ter feito aqui, né, essa mesma pergunta. Qual valor o x aqui pode assumir que multiplicado por 2 dá menos 2? 1. Aqui eu posso fazer essa mesma pergunta. Qual o valor que x pode assumir que multiplicado por 0 dá 0? Qualquer uma. É uma indeterminação. X aqui assume qualquer valor. Então, x assume qualquer valor. E essa que é a questão. X assume qualquer valor. Se ele assume qualquer valor, então ele é indeterminado, tem infinitas soluções. Se a gente for fazer, é como se eu pegasse esses zero e passasse dividindo. É o famoso zero sobre zero, que vocês vão encontrar muito em cálculo. Muito lá em cálculo, nos limites tal, que é a indeterminação zero sobre zero. Ou o sistema não tem solução, sistema incompatível, sistema impossível, que a gente chama de SI. Um exemplo aqui, só para vocês entenderem o que, que é. Vamos resolver aqui 2x mais 4, 2x menos 4. Então, passo 2x para cá, 4 para lá, tal. Vai ficar isso aqui. Então, 2x menos 2x é 0 igual a menos 2. Aí eu faço a pergunta, qual o valor de x, qual o valor que x pode assumir que multiplicado por 0 dá menos 2? Nenhum. Não existe nenhum valor que x pode assumir aqui. Não existe nenhum valor que x pode assumir aqui, cujo resultado vai dar menos 2. Não tem como. Por isso que é o chamado indeterminado, que é como se a gente passasse dividindo. Por isso que nem o número pode ser dividido por zero. Tá? Então, assim, a representação determinada é você encontrar o valor exato. A representação do indeterminado é o famoso zero sobre zero. Pelo menos por enquanto. E do sistema impossível é o valor diferente de zero dividido por zero. Bom, como que fica isso com outros exemplos? Por exemplo, aqui. Ó, quero resolver esse sistema. Vou resolver pelo método da adição. O que é o método da adição? Vou tentar juntar os dois e zerar. Só que se eu juntar menos 1 com mais 3, dá 2. Aqui já daria zero, né? Então dá. Mas vou fazer diferente. Vou pegar a primeira linha e multiplicar por 3. Só para seguir aquilo que eu já tenho pronto. Eu vou pegar a primeira equação, multiplicar por 3, não altera nada, porque eu estou multiplicando ali inteiro, uma balança, né? Multiplicar aqui e aqui por 3 não faz diferença. Então vai ficar menos 3x mais 3y igual a 15. Então, tudo por 3. Ó, toda essa linha aqui por 3. Vou repetir a outra. Então vai ficar menos 3 com mais 3, 0. 3 com menos 1, 2. 15 menos 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Escolho qualquer uma delas. Peguei a primeira. Substituo y por 6. Eu vou achar o valor do x. Achei o valor do x, que é 1, y com 6. Por isso que eu digo que é o SPD, porque eu encontrei o valor. Tanto o valor para x, quanto o valor exato de y. Isso é o SPD. O que é o SPI? Vamos resolver aqui do mesmo jeito. Vamos multiplicar. Agora aqui eu vou resolver pelo método da substituição. Vou pegar essa equação aqui só para a gente resolver de formas diferentes, tá? Vou passar o 2 para lá, mas poderia ser pelo da adição também. Então vai ficar 6, passo 2, menos 2. Pega a outra equação. Aonde que tiver x aqui, eu substituo por isso aqui.
Multiplicando aqui vai ficar 12 menos 4 menos y mais z igual a 1, z igual a isso. O que significa isso? Que a solução desse sistema, que a solução desse sistema aqui é x. E x igual a 6 menos 2y. E a outra solução é z igual a 11 menos 2y. Isso significa que, ou seja, eu não consigo descobrir o valor exato de x, valor único para x, valor único para y, valor único para z. Porque isso aqui não é um sistema possível determinado. Por quê? Porque aqui as duas ficaram com algo chamado variável livre, que no nosso caso aqui é o y. Tá? Então, tanto a variável a incógnita x como a incógnita y dependem de tanto a incógnita x quanto a incógnita y dependem da incógnita x, então se tornou-se tudo variável. A gente chama de variável livre. E é essa variável livre é que transforma tudo a essa questão de sistema possível indeterminado. Então, é variável livre o y, variável livre, sempre a gente tenta deixar na mesma, que é chamado grau de liberdade. Esse grau de liberdade é a quantidade variável livre que eu tenho no sistema possível indeterminado. No nosso caso, só tem uma que é o y, três incógnitas para duas equações, então só tem uma, logo, uma variável livre. Tá? E por isso que existem infinitas soluções, porque se eu chamar x de 1, y de 1, eu vou ter que o x vale 4 e o z vale menos 11, menos 6. Se o y vale 0, significa que o x vale 6 e o z vale 11, menos 11, e tudo torna a equação verdadeira. E finalizando, esse outro sistema aqui, vou fazer agora por adição de novo, multiplicar a linha de baixo por menos 1, repetir a primeira, multiplicar embaixo, fazer essas variações de forma de resolução para vocês terem que saber de todas, tá? Vai ficar menos x mais y menos 5. Vou fazer isso daqui, vai ficar 0, 0 igual a menos 8. Ou seja, tem como 0 ser igual a menos 8? Não. Ou 0y, 0x, 0 qualquer coisa? Não. Isso indica o quê? Que o sistema é impossível, não tem como resolver. Então é isso, gente. Classificação de sistemas. Na próxima, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre nós vamos falar então sobre as técnicas de resolução, os métodos de resolução de sistemas.